Uma médica chegou apressada ao hospital após ser chamada para uma cirurgia urgente. Assim que trocou de roupa, seguiu direto para o bloco cirúrgico. No corredor, encontrou a filha da paciente, que andava de um lado para o outro, ansiosa. Ao vê-la, a filha disse com raiva: "Por que demorou tanto? Não sabe que a vida da minha mãe e do meu esposo está em perigo? Não tem senso de responsabilidade?" A médica respondeu com calma: "Sinto muito. Vim o mais rápido que pude. Agora, por favor, acalme-se para que eu possa fazer meu trabalho." A filha retrucou ainda mais irritada: "Acalmar-me? E se fosse a sua mãe e o seu esposo na sala? Como se sentiria se a sua própria mãe morresse esperando por uma médica?" A médica olhou firme e respondeu: "Faremos o nosso melhor pela graça de Deus, e você também deve orar pela saúde deles." Horas depois, a cirurgia terminou com sucesso. A médica saiu e disse: "Graças a Deus, sua mãe e seu esposo estão salvos. Se precisar de algo, pergunte ao enfermeiro." Sem esperar, ela foi embora rapidamente. Confusa e irritada, a filha murmurou: "Por que ela é tão arrogante? Nem parou para me ouvir." Pouco depois, o enfermeiro se aproximou e explicou com os olhos marejados: "A médica perdeu sua própria família ontem em um acidente de carro. Ela estava no enterro da filha, da mãe e do esposo quando foi chamada para salvar a vida dos seus entes queridos. Agora terminou a cirurgia e voltou ao velório." A filha ficou em choque, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Moral da história: nunca julgue ninguém sem saber o que estão enfrentando. Seja mais empático. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe para inspirar outras pessoas. Daniel era um homem comum, cheio de sonhos, mas a vida parecia desmoronar. Ele perdeu o emprego que sustentava sua família. Viu amigos se afastarem e, para piorar, seu casamento estava por um fio. Com as contas se acumulando, ele sentia que tudo estava perdido. Numa noite, deitado em sua cama, murmurou: "Eu não aguento mais." Ele queria desistir, mas ao fechar os olhos, ouviu uma voz suave dizer: "Levante-se." No dia seguinte, algo mudou. Daniel começou a ver os problemas como lições. Ao invés de se perguntar: "Por que comigo?", ele começou a se perguntar: "O que posso aprender?" Foi assim que ele percebeu que as falhas que ele tanto temia eram, na verdade, degraus para algo maior. Ele aceitou um trabalho humilde e, com esforço, reconstruiu sua carreira. Em casa, pediu desculpas e se dedicou a restaurar o amor que quase havia perdido. Com o tempo, ele percebeu que as quedas são o começo de uma nova história. E a beleza da vida não está na ausência de problemas, mas na força de superá-los. Suas falhas o transformaram em alguém mais forte e humano. Na Bíblia está escrito: "Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão." Salmos 37, 24. Sei que muitas pessoas não vão compartilhar este vídeo, mas se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilhe. Você pode mudar um dia, ou até uma vida. Era mais um plantão exaustivo no hospital. O médico caminhava pelos corredores com pressa, mas carregando no rosto a frieza de quem já havia se acostumado à rotina. Até que algo aconteceu que o tirou do chão. Sua filha, de apenas 8 anos, havia acabado de ser internada em estado grave. O diagnóstico era claro e cruel. Ela tinha pouco tempo de vida. Enquanto caminhava perdido em pensamentos e tristeza, ele cruzou com um jovem paciente reclamando em voz alta: "Minha vida não tem sentido. Tudo dá errado para mim." O médico parou incrédulo. Olhou para aquele homem saudável, forte, respirando sem dificuldade, e percebeu como muitos não enxergam o tesouro que têm. Com os olhos marejados, ele murmurou: "Você tem tudo o que precisa para sonhar. Está vivo. Não sabe o quanto isso vale até ver quem você ama com o tempo contado." Naquele momento, ele compreendeu que a saúde é o maior ouro que temos, e muitos só percebem isso quando é tarde demais. Como diz em Tiago 4,14, "Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês são como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Valorize sua saúde e sua vida enquanto ainda há tempo."
Se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, compartilhe. Vamos espalhar essa mensagem. Era uma manhã agitada. O pai se atrasou para o trabalho e, ao perceber que a camisa que queria usar ainda estava para passar, perdeu o controle. Começou a gritar com a esposa, acusando-a de não se importar com ele. A voz ecoava pela casa, enquanto a mulher tentava em vão se defender. Seu filho, de apenas 8 anos, estava ali, observando tudo em silêncio. No dia seguinte, na escola, o garoto foi chamado à diretoria por ter gritado com um colega. Quando o pai foi buscá-lo, ficou chocado ao ouvir o menino dizer: "Mas pai, você também grita quando acha que está certo. Eu só fiz igual a você." Aquelas palavras o acertaram como um soco no peito. Ele percebeu que, sem querer, estava ensinando ao filho que a agressividade era a solução. Naquela noite, enquanto o menino dormia, o pai chorou em silêncio. Decidiu mudar porque sabia que as palavras moldam, mas os exemplos constroem. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Lembre-se, os olhos de uma criança são como espelhos. Refletem aquilo que veem nos adultos que amam. Se você acredita que essa mensagem pode mudar vidas, compartilhe com o máximo de pessoas que puder.